Boa tarde a todos os ouvintes da Conexão Promec. Eu me chamo João. Hoje estou aqui com a psicóloga Tainá. Tainá, me diga como que está sendo esse momento de palestra com os alunos? Me fale um pouco mais sobre você. Boa tarde, é um prazer estar aqui. É, essa temática em específico, assim, é um pouco delicada, né? Então, no geral, eu gosto muito de fazer falas, roda de conversa, até mesmo palestras com adolescentes. Eu gosto bastante, só que essa temática ela é um pouco mais desafiadora, né? Então, falando sobre sexualidade, sobre excessos, traumas, abusos, né? E formas saudáveis e não saudáveis de sexualidade, tudo isso, às vezes, o público, né, que está participando fica um pouco. Eu percebo um pouco a vergonha, Sim, sim. né? Mas, no geral, assim, foi uma experiência muito bacana, porque mesmo com um pouco de vergonha, eu vi que muitos participaram, estavam atentos, né? Então, para mim, realmente é muito prazeroso. Sim, sim. Eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Tudo bem. Para você, o que é considerado um abuso infantil? O abuso, né? O que configura um abuso é toda situação na qual, então, do público infantil, né? Na qual a criança ela não tem escolha, ela está ali sendo coagida, né? A criança, no geral, ela não tem escolha mesmo, né? A criança, ela obedece o que a gente fala, né? Ela obedece o que o adulto fala. Sim, sim. E na situação do abuso, né, é uma situação excessiva, né, de dominação, de violência, na qual não se explica nada para a criança o que está acontecendo, deixa a criança nessa confusão, né, nessa imensidão ali, nesse banho de sentimentos tão difíceis. Sim, Então, o abuso é isso, né? Toda situação excessiva na qual a criança não consegue acompanhar o que está acontecendo. E pode ser uma coisa assim brutal, mas também pode ser uma coisa sutil e pode ter os mesmos efeitos, porque a confusão e o medo e a culpa e a vergonha que são efeitos dessa situação, né? Muitas vezes são os mesmos, não precisa nem de toque físico, na verdade. Né? Uma criança pode estar numa situação de abuso mesmo sem estar sendo tocada, digamos assim. Então é muito complexo, né? Só que toda relação que envolva dominação, né, um adulto e uma criança ou adolescente que não tenha capacidade para escolher ou para entender o que está acontecendo, isso se configura como um abuso. sim, sim. Qual é o perfil da pessoa que pratica esse tipo de crime? Olha, não dá para falar de uma forma geral, né? Mas Sim, predominantemente homens, né? E infelizmente, né? Predominantemente são homens que conhecem a sua vítima, né? Que são da família ou amigos da família. sim, certo. Como a vítima pode buscar ajuda? Onde a vítima pode procurar apoio? Hum? Atualmente, né, temos muitos programas e muitos profissionais capacitados para lidar com esse tipo de queixa, né, com esse tipo de denúncia. Então, uma criança pequena, no caso, sozinha não vai conseguir buscar, né? Ela precisa de um adulto que a leve, né? Então, por exemplo, aqui na região, temos, para além das delegacias, né, temos também o Nucria, né, que é um núcleo referência para atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência. Então, aqui em Sim, Maringá temos o Nucria, e não só a delegacia, o Nucria, mas como também lugares de. Também tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência, é o Centro Especializado, né, de Assistência Social, mas também em todos as instituições, todos os lugares de saúde. Então, por exemplo, posto de saúde, UPA, hospital universitário, o que seja o CAPS, todos esses lugares têm profissionais capacitados. Então, se chega lá uma mãe, que seja um adulto qualquer o responsável, com uma criança e fala: olha, essa criança passou por uma situação de violência assim, assim, assado, serão acionados todos os profissionais competentes para lidar com a investigação desse caso, o atendimento dessa criança, né, para evitar que essa criança seja violada mais vezes. Né, porque às vezes, se a criança não tem o atendimento necessário,
né? O que acaba acontecendo uma repetição da violência, só que daí de outros lugares, né? Então, se você leva uma criança olha, aconteceu tal coisa com a criança, e na instituição não tem profissionais capacitados para isso, ela vai ser violentada de novo, porque além do que já aconteceu, ela não está sendo legitimada no que aconteceu, ninguém está Sim, explicando o sim. que aconteceu, né? Então, felizmente, em Maringá, qualquer lugar, como posto de saúde, pronto atendimento e nos lugares de assistência social que você chegar e fizer a denúncia, vão ser acionadas os profissionais responsáveis. Sim, sim. Em qual local acontece mais frequentemente, tipo assim, um abuso contra uma criança? Olha, infelizmente, dentro das casas. E é por isso que poucos casos, acontecem mais casos do que são denunciados, né? Justamente porque cerca de 70% dos agressores, eles são realmente do meio familiar. Então, esse tipo de violência acontece principalmente dentro das casas das famílias. Sim, sim. Quais são as consequências do abuso na vida de uma criança ou de um adolescente? Eu estava até falando com os adolescentes ali na sala, né, sobre como uma situação como essa não necessariamente determina a nossa vida, né? Então, não é porque a criança passou por um abuso que ela necessariamente lá pra frente vai ter uma vida sexual não saudável ou não vai ter vida sexual, né? Ela precisa do acompanhamento. Sim, sim. Mas as consequências, né, principalmente as psíquicas, né, então, desse trauma, né, se a criança ou adolescente não for bem acompanhado, né, ela pode ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, pode ter dificuldades gerais, no sentido de ter compulsões alimentares ou outras compulsões, depressões, e outras coisas até mais amplas, como a falta de confiança, medo excessivo de algumas coisas, Sim, sim. e dificuldade, inclusive, de ter uma vida sexual de fato prazerosa, que é direito de todo mundo, né? Sim. E como que a gente poderia identificar uma criança que está passando por esse caso ou que ela está sendo violentada? São alguns sinais, né? Vários sinais, na verdade, é até difícil porque são, enfim, crianças, né? Mas a criança, que, por exemplo, está tendo dificuldade de dormir, Sim, dificuldade de comer, a criança que não brinca. Ah, brincava bastante e parou de brincar. Algo aconteceu aí, sim. né? Uma coisa é uma criança que nunca conseguiu brincar, e é claro, aí também tem questões que precisam ser investigadas, mas a criança que estava num desenvolvimento ok e de repente alguma coisa muda, de repente ela não come mais o que ela gostava de comer, ou não brinca mais do jeito que brincava, tem terrores noturnos, faz xixi na cama de noite, choros, enfim, qualquer mudança repentina pode tá indicando para uma situação de violência sexual. Sim, sim. E que mensagem você deixaria aqui na nossa conexão para alertar? Olha, a minha mensagem é de que precisamos, todos nós adultos, né? Principalmente os adultos, porque nós somos responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, né? A minha mensagem é que a gente possa ouvir, né? E reparar, né? Reparar nesses adolescentes, reparar nessas crianças, né? E poder prestar o acolhimento a elas de uma forma que elas não se sintam julgadas ou de uma forma que elas não entendam o que está acontecendo. Então, muitas vezes, né, nós adultos erramos e não conseguimos prevenir. Isso pode acontecer e a gente não consegue controlar. Só que a mensagem que eu deixo é: se acontecer o menor indício de algo nesse sentido, é preciso intervir no sentido de explicar para a criança. Acho que o pior de tudo é a criança não saber o que aconteceu com ela. Ela ficar no escuro sobre a própria condição. Então, nós, enquanto adultos, a nossa função é explicar. Sim, Então, sim. falar: olha, fulaninho, isso que aconteceu não pode acontecer, né? Então, a gente já tá, olha, a gente vai fazer tudo pra punir a pessoa que fez, a gente vai atender você pra que você fique bem de novo. Isso não Sim, pode, a gente tá com você. Tudo tem que ser muito explicado. A criança não pode ficar no escuro sobre o que acontece na vida sim. dela. É isso. Obrigado. Eu que agradeço, João. Tchau, tchau. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima.